estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Zion, tudo bem com você? Neste vídeo nós vamos falar sobre esporte de rede, especificamente sobre o voleibol. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Esportes de rede, o voleibol. O que nós iremos ver então na aula de hoje? Identificar os fundamentos técnicos e táticos do voleibol e reconhecer a influência da mídia neste esporte. E aí, é a verdadeira narrativa que afirma que o voleibol foi originariamente chamado de minonete devido à sua semelhança com o badminton? O que vocês acham? Será que o primeiro nome deste esporte tão conhecido no nosso país realmente era minonete? Vamos conferir. Então, o surgimento do minonete, como era jogado? A quadra era dividida por uma rede com uma altura aproximadamente de 1,90 m. Rebatia-se uma câmara de bola de basquete e o jogo era disputado em 9 pontos. Então, observem na imagem, né? Então, tinha uma rede no meio e a bola que eles utilizavam era a parte interna de uma bola de basquete, para ela ficar mais leve. A disseminação desse esporte, então, como aconteceu? O minonete difundiu-se nas demais cidades de Massachusetts e Nova Inglaterra. Foram observadas a instalação de quadra nas praias, estações de veraneio e playground. Em algumas cidades, né, surgiu a mudança do nome para voleibol. O voleibol era considerado um esporte de elite, né? Passa a exigir um perfil, ou melhor, uma questão cultural e socioeconômica mais específica para praticar esse esporte, onde refletia uma disposição inicialmente ali estável, ou seja, uma classe social estável, uma classe mais elevada. E pode-se considerar que o vôlei é um esporte que foi inventado a partir dos interesses da elite cristã americana, que representava representação de uma classe burguesa emergente. Como curiosidade, a maioria dos esportes eles surgiram nas associações cristãs dos moços, né? Que eram aquelas escolas onde jovens cristãos iam para estudar. E eles ficavam muito tempo ali estudando, enfim, eles moravam naqueles locais e surgiam os esportes para que eles tivessem um momento de lazer e de recreação. E assim também surgiu o voleibol. Então ele veio ali para o interesse de uma elite cristã, porque só ia realmente para essas escolas, para esses, né, internatos, para estudar somente os filhos dos burgueses. Em 1917, ficou estabelecido a altura de 2,43 da rede e os setes de 15 pontos. No ano seguinte, as dimensões da quadra foram definidas em 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. E em 1922, os 3 toques por equipes foram regulamentados. Então, muitos anos depois da criação, né, deste esporte, que foi dando início ali à regulamentação de algumas regras que nós temos aí até hoje. E dentro aí do que nós vimos até agora, vale vocês pesquisar, fazer uma pesquisa. Nós vamos para a atividade número 1. Vamos testar aí o conhecimento de vocês do voleibol. Com base no que nós vimos até agora, vocês podem fazer uma pesquisa. Nós temos aí 3 questionamentos para vocês relacionarem no caderno de vocês. Quantos jogadores titulares é composto um time de voleibol? Quais são os fundamentos do voleibol e qual o país em que o vôlei foi inventado? Agora é com vocês, logo mais voltamos.
pessoal, voltamos. Espero que vocês tenham conseguido achar as respostas e nós vamos dar aqui algumas sugestões para esses questionamentos. Então, a primeira pergunta é quantos jogadores titulares, né, existe, né, num time de voleibol. E quantos são? São 6 jogadores em quadra. Os fundamentos do voleibol nós podemos colocar como saque, bloqueio, toque, manchete, o ataque. E o país em que este esporte foi inventado foi nos Estados Unidos. Vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre esse esporte. Então, como foi a chegada do vôlei em outros países? A inserção nas Forças Armadas Americanas, responsável pela disseminação da modalidade em termos internacionais. Primeiros países a receber o voleibol foi o Canadá, Cuba em 1905, Filipinas e Japão, Porto Rico, Uruguai em 1912, Brasil e México em 1916, 17. Então vejam que interessante, né? Esse esporte ele foi introduzido em outros países pelas Forças Armadas Americanas. Então o exército ali, os jovens que serviam nos exércitos, eles tinham a prática do vôlei e eles, quando eram enviados para missões em outros países, eles acabaram levando e disseminando ali esse esporte em outros lugares. E no Brasil? Com períodos de mais ou menos, né, com mais uns lugares, um tempo com mais aceitação, outro tempo com menos aceitação, foi conduzido ao cenário esportivo nacional, firmando-se como o esporte mais jogado no país, depois do futebol, né? Então aí no Brasil nós tivemos muitas medalhas, né, dos times brasileiros de vôlei, tanto feminino como masculino. Então hoje, primeiro nós temos o futebol e depois é o segundo jogo mais aceito, mais assistido, né, no Brasil. Em 1975, Carlos Arthur Nussmann assumiu a presidência da CBV com o discurso de remodelação administrativa e incorporação de marketing no esporte. A primeira conquista expressiva, né, internacional do voleibol brasileiro veio com o vice-campeonato mundial das seleções na Argentina, em 1982. Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984. Então ali começou a trajetória mesmo, né, do voleibol brasileiro aí no mundo. Hoje nós temos vários atletas que são atletas de ponta, atletas reconhecidos mundialmente no voleibol. Primeiro ouro olímpico. Então, o nosso primeiro ouro olímpico veio nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Em 93, o Brasil venceu pela primeira vez a Liga Mundial de Vôlei, quebrando a hegemonia e a supremacia italiana neste torneio. Então foi a partir de 1992 que o Brasil começou a conquistar medalhas de ouro nos campeonatos em que participava. Depois do voleibol masculino, veio os resultados então do voleibol feminino. Medalha de bronze da equipe feminina nas Olimpíadas de Sydney em 2000 e Atlanta em 96, e a conquista do ouro, né, em Winnipeg nos Jogos Pan-Americanos de 1999. Então, a primeira medalha olímpica de ouro, né, do Brasil feminino veio em 1999 nos Jogos Pan-Americanos. E a profissionalização, né, do voleibol na década de 80. Então ela veio ali com relação à indústria do esporte, né, que é muito forte no nosso país, principalmente no futebol, e ela veio ali também no vôlei. O marketing esportivo, né, a espetacularização da modalidade, associar-se a empresas, clubes e atletas de mídia, copiar o que deu certo, né? Que é o que Nussmann veio fazer quando ele assumiu. Ele passou a copiar o que dava certo, né? Em outros esportes ou em outros países.
E o sucesso do voleibol atingiu a aceitação da marca junto ao público consumidor. Então hoje, depois do futebol, né, existe o marketing esportivo, né, vários outros esportes, mas muito forte no futebol e no voleibol hoje no nosso país. E veio também o desfecho aí, que foi as transmissões televisivas, modificações das regras e previsão temporal. Em pouco tempo, o voleibol deixou o anonimato para tornar-se um esporte popularizado e uma mania nacional. Né? Assim como o futebol, quando tem um jogo do Brasil de vôlei, né? Muitas pessoas param para assistir porque realmente também é um esporte queridinho aí no nosso país. E dentro de tudo isso que nós vimos até aqui, chegou a hora da segunda atividade. Vamos lá? Qual a influência dos veículos midiáticos, em especial a televisão, exercem nas regras do voleibol? E cite exemplos, né, aí no seu caderno. E com o auxílio do seu professor, vamos realizar um debate sobre a influência da mídia no esporte. Será que a mídia ela influencia na popularidade do esporte, na popularidade de um jogador? Então vamos lá, coloque aí no seu caderno e logo mais voltamos. Voltamos, pessoal. E aí, como foi realizar essa atividade no seu caderno, né? E qual a conclusão ali que vocês chegaram? Existe uma influência da mídia no esporte, no vôlei? Será? Será que existe essa influência, né? Hoje das redes sociais, da televisão, né? Existe, né? Por quê? Porque a televisão ela interfere diretamente na popularização do esporte,
né? Alguns exemplos ali são quando para se assistir um jogo, então ela influencia diretamente nisso. E com o auxílio, você utilizou ali o auxílio do teu professor e realizou um debate sobre isso. Como foi esse debate? Né? Quais foram as ideias que vocês colocaram sobre a influência da mídia na popularização dos esportes? Espero que tenha sido um tempo de muito aprendizado, né? E que vocês tenham conseguido compartilhar várias ideias sobre essa questão. E o que nós estudamos até aqui, né? Nós vimos então, né, os esportes de rede, objetivamente o voleibol, né? E os esportes de rede são esportes, são atividades que são utilizadas, tem característica por ter a sua quadra, seja de cimento, de areia, e dividido por rede. Nós vimos ali o voleibol, a história do voleibol, vimos que o voleibol tinha um nome chamado minonete, né, que foi ali criado lá nos Estados Unidos e que ele difundiu no mundo através das forças armadas americanas que foram levando para os países aonde eles iam em missões, né? Os principais fundamentos do voleibol, nós vimos, né? O toque, a manchete, o bloqueio, né? Tem a recepção, enfim. E vimos que ele teve ali a sua globalização e hegemonia no mercado capitalista, que conduziu o esporte ao modelo atual voltado à comercialização. E que além de um esporte de alto rendimento, um esporte de recreativo, um esporte que nós vimos, que a gente vê na escola, também é um esporte voltado ao comércio, voltado à comercialização. De que maneira? Através da mídia, através do marketing esportivo, através dos patrocínios, né? Então é um esporte que além da parte ali da prática de uma atividade física, ela também entra um esporte ali comercial, né? Um esporte que tem ali os seus fins financeiros, assim como o futebol, né? É um esporte também que ele traz uma redução de peso, tira do sedentarismo, um esporte que você pode estar trazendo ali para a tua recreação, né? Pode estar sociabilizando com os colegas, com a família, enfim. O vôlei ele tem muitos objetivos, né? E nós vimos aí alguns dos principais objetivos ali, né? História do voleibol. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o vôlei, nós temos aqui algumas sugestões, né? De material para você estar aí aprofundando o seu estudo. E neste vídeo nós falamos sobre esporte de rede, voleibol. Espero que vocês tenham gostado e até breve.